falar sobre processos geomorfológicos. O que são os processos geomorfológicos? A formação da estrutura geológica da Terra, os escudos cristalinos, os dobramentos modernos, as bacias sedimentares, como que o planeta se formou. São os processos geomorfológicos. Então, já falei sobre as camadas internas da Terra, certo? Falei da camada mais superficial, que é a crosta. Falei da camada, que é o manto, a camada interna. E a camada mais sólida da Terra, o núcleo, formado de níquel e ferro, NIF. E aí, por último, eu comecei a falar sobre a deriva continental. O que é deriva continental? Isso aí, deriva continental é a movimentação das placas tectônicas, beleza? As placas estão em movimento e nós chamamos esse processo de movimentação das placas tectônicas de deriva continental. O Brasil está em cima de uma placa tectônica. Alguém lembra qual é a placa na qual o Brasil faz parte? Quase. A placa sul, tu falou alguma coisa? Sul-americana, é isso? É porque tá com a máscara e aí às vezes eu não consigo ir, mas tá certo, perfeito. O Brasil está em cima da placa sul-americana, beleza? E essa placa, eu mostrei para vocês, ela está se distanciando da placa africana. Lembra que elas estão fazendo um movimento divergente? Pode passar, Mustafa, por favor. Pode passar. Isso aí é a Pangeia que eu falei com vocês, quando a teoria, né, diz que existia um grande continente, um único grande continente que era a Pangeia, e ao longo do tempo esses continentes foram se separando, essas placas tectônicas foram se movimentando e se separando. E aí o Brasil está, como ela disse corretamente, em cima de uma placa, que é a placa sul. Pode passar, por favor. Falei que o estudo da Pangeia, o estudo da movimentação das placas tectônicas foi comprovado através da dorsal atlântica, né, na linha ali vermelha, ou dorsal mesoatlântica. Como eu disse, posso vir aqui? Como eu disse, são dois continentes aqui, ó, o continente africano de um lado e o continente americano de outro. Entre os dois continentes, as placas estão se movimentando em direções opostas, né? Movimento divergente. E o magma que está no manto da Terra, o magma que está na camada mais interior, ele vai aflorar, ele vai subir. Como você tem duas placas se distanciando, o magma que está no interior ele sobe, e quando ele entra em contato com a água do mar, ele vai solidificar, vai virar uma rocha, formando algumas cadeias montanhosas submersas, que nós chamamos de dorsal. A dorsal mesoatlântica é uma das maiores do mundo. E essa dorsal você vai encontrar ao redor, na verdade no limite das placas sul-americanas e da placa africana. Pode passar, por favor. Isso é aquela animaçãozinha, semana passada. Consegue colocar a animação? Pô, até demais. Aí é o que eu estou falando, é a dorsal, ó. Duas placas indo em direções opostas, estão se distanciando, mas ao mesmo tempo o magma está subindo e entra em contato com a água do mar, solidificando. Essa estrutura aqui, ó, essas rochas submersas, já foram magma, mas quando entraram em contato com a água do oceano, solidificaram. E ao longo do tempo, você tem a formação de ilhas oceânicas. Pode falar. É ao longo de anos. Se você, eu já cheguei a comentar com você semana passada, tem alguns vídeos na internet, no YouTube, de um mergulhador que ele vai ali entre as duas placas, ele toca nas duas placas. Tu chegou a Record, fez isso? E nessa foto eles ainda colocam a placa americana e a placa sul-africana, não era isso? E é justamente nesse momento que você tem o encontro das duas placas. Mas essa formação de rocha, essa solidificação do magma, isso acontece ao longo de milhares de anos, tá? Você pode mergulhar lá agora, não recomendo, né? Vai que de repente você tem ali um alívio da tensão geológica, o magma começa a sair, mas você pode mergulhar, e quando você mergulhar, você não vai ver magma, você vai ver a rocha solidificada,
tranquilão. O mar ali ele é um pouquinho mais aquecido, ele é mais quente, tá? Mas esse processo dura milhares de anos. Tem um vídeo no YouTube também, eu vou mostrar para vocês uma imagem do Japão. O Japão ele fica entre três placas tectônicas. O Japão ele fica em uma região chamada de Círculo de Fogo. Grandes atividades vulcânicas, várias placas tectônicas. E aí tem um vídeo no YouTube que é o governo japonês anunciando, tipo, ao vivo, a formação de um novo território do Japão. E aí ele anunciando, olha, o Japão está aumentando de tamanho nesse exato momento. E aí o helicóptero passando pelo oceano, e aí o vulcão entrando em atividade embaixo do mar, né? O vulcão entra em atividade, só que como ele está muito próximo da superfície, quando ele entra em atividade, o magma ele começa a ser expelido para fora do mar. E aí ele vai caindo na água e vai resfriando uma rocha até que forma uma ilha, a ponta de uma ilha. Ao longo de milhares e milhares de anos, aquela ilha vai aumentando, porque o vulcão vai continuar entrando em atividade. É por isso que existem algumas ilhas onde no início do ano teve um problema desse. Eu esqueci qual o nome da ilha. O vulcão... Muita gente acabou desabrigada, era uma ilha pequena ainda estava em formação. Tá? Então, ao longo de milhares e milhares de anos, ou até mesmo milhões, você tem a formação dessas ilhas aí. Não é chegou ali, entrou em atividade, não. O Havaí é um exemplo disso. Fernando de Noronha é um exemplo disso. Fernando de Noronha se forma a partir, né, da divergência da placa americana com a placa africana. Fernando de Noronha se forma por conta dessas dorsais. Você tem cadeia montanhosa, você tem dorsal ao longo do Oceano Atlântico quase que todo. Só que existem alguns lugares que essas dorsais conseguem chegar fora do mar. Elas ficam aparecendo ali na superfície. O ponto de maior altitude dessa dorsal é de 2.000 metros acima do nível do mar. 2.000 metros. Uma ilha que consegue chegar a 2.000 metros. Fernando de Noronha é como se fosse a ponta de um iceberg. É uma ponta da dorsal mesoatlântica. Beleza? Pode passar aí pra gente, por favor. Eu cheguei a falar também com vocês sobre isso, pode passar. E aí nós temos as principais placas tectônicas aí espalhadas pelo globo terrestre, tá? Os países e as placas. O Brasil está aqui, ó. Placa sul-americana. Olha o território brasileiro aqui, tá? Na verdade, você tem aqui o território sul-americano, o continente sul-americano. Oi? Certinho, então. O Brasil ele está mais aqui, no centro, né? Mas a borda oeste da América do Sul, ou a borda ocidental da América do Sul, é o limite da placa sul-americana. E entre a placa sul-americana e a placa de Nazca, repare que essas duas placas estão indo na mesma direção. A placa de Nazca está indo para o leste, olha a setinha aqui, indo para o leste, está empurrando para o leste. E a placa sul-americana, ela está indo para o oeste, elas estão se pressionando. Tanto é que aqui, ó, no encontro dessas duas placas, o que nós temos aqui, vocês sabem? O que você tem aqui na borda oeste da América do Sul? Cordilheira dos Andes. Não sei quem foi que falou, mas isso aí, perfeito. Cordilheira dos Andes. Porque você tem duas placas que estão se pressionando e quando você está entre duas placas, essas placas que são muito pesadas e muito grandes, elas começam a se dobrar. Tem uma imagem que eu vou mostrar para vocês, mas imagina, duas placas que estão indo na mesma direção, estão se pressionando. Chega um momento que elas começam a se dobrar e esses dobramentos acabam formando as montanhas. Olha aqui também, ó. Aqui, ó, é a Índia, placa indiana. A placa indiana, ela está indo em direção ao norte, tá vendo? A setinha, norte. E a placa euroasiática, que pega a Europa e a Ásia, uma placa muito grande, a placa euroasiática, ela está indo para o sul. Tá vendo que elas estão se encontrando aqui, se pressionando? Olha as setas. Alguém tem ideia qual é, o que tem aqui, ó, ao norte da Índia? O Himalaia. Então, quando você tem encontro de duas placas tectônicas e elas estão se pressionando, você forma
cadeias montanhosas. Agora olha. Oi. É? Esse melhorou aí. Agora olha só, isso aqui tem até filme sobre isso. Tá vendo aqui? Aqui é o Brasil, América do Sul. Aí aqui você tem a América Central. E aqui é a América do Norte. Estados Unidos, beleza. Tá vendo que essas duas placas, elas não estão indo na mesma direção, eles não estão se pressionando como a placa de Nazca e a placa sul-americana, como a placa indiana e a placa euroasiática, tá vendo? Aqui você tem duas placas que estão se pressionando, formando cadeias montanhosas. Agora nessas duas placas aqui, elas não estão indo na mesma direção e nem estão fazendo movimentos divergentes, como a placa sul-americana e a placa africana. Não estão fazendo isso. Elas estão indo meio que de lado, deslizando de lado. Nós chamamos isso de movimento transformante. Por enquanto isso não é necessário para vocês, mas alguém tem ideia do que você tem aqui, ó, na costa oeste dos Estados Unidos? Já fizeram até um filme, acreditam na verdade? Oi? Falha de San Andreas. Na verdade, acreditam que o mundo vai acabar aqui, ó, na falha de San Andreas. Essas duas placas, elas estão, como eu disse, fazendo um movimento transformante. Elas estão deslizando de lado. Só que, como elas estão deslizando, imagina, duas placas gigantescas deslizando. O que você acha que vai acontecer com essas duas placas quando elas se esbarram? Oi? Estão se degradando, mas você tem que lembrar que, como essas placas possuem uma massa muito grande, muito pesada, elas acabam formando terremoto. E acreditam que o planeta, o ser humano, na verdade, não o planeta, o ser humano, ele vai ser extinto através da falha de San Andreas. Por quê? Como eu disse, embaixo da crosta você tem um manto. E o manto, o magma, é quente demais. Calor gera pressão, e essa pressão quer sair. Alguns acreditam que vai chegar um momento que a pressão interna da Terra vai ser tão grande por conta do calor, que quando essa pressão for liberada, ela vai ser liberada justamente aqui, na falha de San Andreas, e o terremoto vai ser gigantesco. Boa parte da população vai morrer na hora, através do terremoto, e o restante que conseguir sobreviver vai morrer ao longo do tempo. Porque com esse grande terremoto, você vai levantar uma poeira muito grande, essa poeira vai cobrir a atmosfera, vai impedir a radiação solar, você vai prejudicar a produção agrícola, a população vai morrer de fome ao longo do tempo. E algumas espécies também serão extintas, já que você não tem a luz do sol. Tá? Então é aí que o ser humano vai para casa. Vai para casa. Beleza? Pode passar, por favor. Aqui também é a formação das placas tectônicas, tá? Novamente aqui, ó, placa indiana com a placa euroasiática. Só que nessa imagem aqui eles mostram bastante os vulcões ativos. Esses pontos vermelhos aí no mapa são os vulcões ativos, beleza? Repare que a maioria dos vulcões estão justamente aonde você tem encontro de placa tectônica, ó. Existem vulcões que estão distantes do limite das placas, existem vulcões que estão mais no interior, tá? Aqui no Brasil, nós não temos vulcão ativo, mas a maioria dos vulcões estão entre duas placas, que é por onde você tem maiores rachaduras na placa. E aí o magma consegue passar por essas rachaduras. Os vulcões que estão no interior da placa tectônica também se formam através de rachaduras na placa. Aqui no Brasil, nós, como eu disse, não temos vulcão ativo, mas nós temos alguns terremotos que se formam pela falha da placa, por algumas rachaduras que se formam na placa. Aqui no Brasil existe uma grande quantidade de terremotos no Rio de Janeiro, a maioria a gente não consegue perceber, e no Nordeste. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Nordeste, que são regiões onde você tem falha na placa, algumas rachaduras. Tanto é que aqui no Rio de Janeiro nós temos as únicas usinas nucleares do Brasil, certo? Que fica em Angra dos Reis.
E a localização dessas usinas nucleares lá em Angra dos Reis, ela fica em uma praia chamada Praia de Itaorna. Itaorna em tupi significa pedra podre. Por que os índios chamaram aquela região de Itaorna de pedra podre? Porque eles já perceberam há muito tempo que ali é uma região de instabilidade geológica. É uma região de constantes terremotos. Então eles chamaram de pedra podre porque a pedra treme, a terra treme, pedra podre. E é justamente ali onde você tem a usina nuclear. Quando colocaram a usina nuclear, eles sabiam disso, mas continuaram construindo as usinas nucleares naquela região por questões estratégicas, tá? A usina nuclear, ela foi construída para abastecer o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. E ali em Angra dos Reis, você está justamente entre essas três regiões, entre esses três estados, na verdade. Me construíram ali. Então, é o vulcão de Nova Iguaçu, né? O vulcão de Nova Iguaçu inativo, não está em atividade, você não tem atividade vulcânica, só que de vez em quando nós temos terremotos no vulcão de Nova Iguaçu. Na verdade, acredito com estudos através de choque, você tem estudos que comprovam que aqui no vulcão de Nova Iguaçu tem abalo sísmico pelo menos uma vez por mês. Só que, parece que mês passado, a população daqui sentiu um pouquinho. Vocês viram a matéria? Saiu uma matéria. Foi tipo assim, uma semana antes de eu fazer aquela trilhazinha do inferno lá, né? Que não vale a pena, não recomendo a ninguém. E aí foi uma semana antes. O vulcão de Nova Iguaçu teve um abalo sísmico de maior magnitude, né? Ao ponto da população ao redor da Serra do Vulcão sentir. E aí a Record foi lá fazer uma matéria, algumas pessoas ficaram com medo, achando que o vulcão de Nova Iguaçu estava voltando à atividade, ia expelir lá, Jesus estava voltando, alguma coisa do tipo. Os nazistas vão sair do núcleo da Terra, os vikings, fim dos tempos. Mas o vulcão de Nova Iguaçu, ele está inativo, mas mesmo assim, tem terremoto, tem abalo sísmico. Valeu? Pode passar, por favor. E aqui, só para vocês terem uma ideia, ficou um pouco escuro, né? Mas dá para ter uma ideia de como que a movimentação das placas tectônicas acabam formando um novo relevo. Então, nessas três imagens aqui, ocorrem movimentos da placa, tá? Você tem duas placas que estão indo na mesma direção, movimento convergente. Então você tem movimento convergente, duas placas indo na mesma direção. E você pode ter duas placas continentais, tá? Dois continentes indo na mesma direção, dois continentes. E quando isso ocorre, você acaba formando cadeia montanhosa. É igual aqui, ó, aquele exemplo que eu dei. Na imagem ele está te mostrando aqui, ó. A Índia e a placa euroasiática. Duas placas continentais, dois continentes indo na mesma direção. Então o que acontece? Formação de cadeia montanhosa, e aqui como exemplo nós temos o Himalaia. Valeu? Você pode ter duas placas oceânicas indo na mesma direção, né? Como por exemplo a placa aqui sul-americana, a placa oceânica sul-americana e a placa africana. Elas estão indo, na verdade, movimento divergente entre elas duas, mas quando você tem movimento convergente, cadeia montanhosa submersa, tá? Aqui, ó. E você pode ter duas placas indo na mesma direção, só que uma é oceânica e a outra é continental. Quando isso acontece, a placa mais pesada, a placa mais densa, ela afunda, ela mergulha. Tá vendo aqui, ó? A placa oceânica, ela é mais pesada. A placa oceânica, é um oceano, ele é mais pesado. Resultado, quando ela vai de encontro com a placa continental, como ela é mais pesada, ela acaba afundando. Tá vendo essa bordinha aqui? A placa, ela está se movimentando. Essa borda, quando ela entra em contato com o manto, com a camada interna da Terra, essa crosta aqui, essa camada rochosa, ela volta ao seu estado pastoso. É igual se você pegar a rocha do Pão de Açúcar
Imagina que a movimentação das placas tectônicas chegou em um momento que a rocha do Pão de Açúcar ela acaba meio que afundando no magma. A rocha, quando ela entra em contato com o magma, que é muito quente, essa rocha volta ao seu estado pastoso. Acaba aquele estado sólido. A Terra ela fica se movimentando o tempo inteiro, né? As placas tectônicas se movimentam o tempo inteiro. Então você acaba tendo um novo relevo na Terra, enquanto uma outra parte da placa afunda e volta a se transformar em pasta. Pasta muito quente. Pode passar, por favor. Aqui, ó, quando as bordas são divergentes. Quando as bordas divergem, vão em direções opostas. Quando você tem duas placas oceânicas indo em direções opostas, o magma sobe, forma aquela cadeia montanhosa embaixo do mar que nós chamamos de dorsal. Temos como exemplo aí a dorsal mesoatlântica. E no caso da falha de San Andreas, nós chamamos de bordas conservativas ou transformantes, que é quando as duas bordas elas estão deslizando de lado. Tá? E o encontro dessas duas bordas deslizando de lado provoca grandes terremotos. Na costa oeste dos Estados Unidos, a quantidade de terremoto é muito grande. É por isso que lá as casas elas são construídas de madeira e para suportar a pressão do terremoto. Madeira ela consegue ser mais maleável. E além disso, é mais barata. Então, caso de algum problema por conta do terremoto, você consegue reconstruir a sua casa e os danos são menores. Você imagina, está dentro de uma casa de concreto, tem um terremoto de alta magnitude e a casa de concreto cai em cima de você, você vai virar um alien, né? Agora, se você tem uma casa de madeira, você consegue suportar mais caso de algum problema. E além disso, tem a questão, como eu disse, do custo. É mais barato para você reconstruir uma casa de madeira do que uma casa de concreto. E outra coisa, aqui no Brasil, nós não já até caiu uma questão sobre isso. Aqui no Brasil, as construções, elas não possuem suporte para grandes abalos sísmicos, né? Grandes terremotos. Eu não sei se vocês lembram, mas há 2 anos atrás, eu dava aula na época até na unidade de São João, no Educarte de São João. Há 2 anos atrás teve um terremoto um pouco mais forte aqui no Rio de Janeiro. E em 2 lugares esse terremoto foi sentido com maior magnitude. São João de Meriti e no centro do Rio de Janeiro. E aí na época, o terremoto foi por volta das 10 horas da manhã. Eu estava saindo para dar aula. E aí eu consegui sentir, apareceu, deu depois na RJTV, deu no Jornal Nacional, deu um monte de lugar. No centro do Rio de Janeiro, você tem vários prédios, e os prédios lá não tem suporte para terremoto. Quando deu o terremoto, as pessoas tiveram que evacuar o prédio correndo. E aí a Globo fez uma matéria em cima disso, foi bem interessante, deve ter no YouTube. As pessoas tiveram que descer o prédio correndo. Por quê? Como não tem suporte, aqui o prédio balança muito, treme muito quando dá terremoto. E o problema é que como você não tem suporte, pode rachar e desmoronar. Agora lá nos Estados Unidos não, como eles já sabem que tem terremoto, quando eles constroem os prédios, eles precisam ter um suporte. Isso, aí eles colocam uma mola embaixo da construção, embaixo do prédio. Porra, maneira, né? Nas vigas de sustentação do prédio, eles colocam mola. Porque quando dá terremoto, o prédio ele vai balançando junto com a mola, para não prejudicar a instalação, né? Não prejudicar as colunas de concreto. É, também. Também, eles são mais leves, o material ele é mais leve, porque com um vento forte, um furacão, por exemplo, para aquilo não atingir você e você acabar, né, tendo prejuízos não muito legais, o material ele é mais leve, ele é mais tranquilo também para suportar essa pressão do vento. Tem o Trump, tem uma porrada de coisa lá. Lá tem furacão, tem terremoto, tem Trump. E por aí vai. Cara, os Estados Unidos, na época do... Vai lá, valeu, irmão. Na época do... Não sei se vocês lembram de Fukushima, no Japão. Teve aquele impacto na usina nuclear de Fukushima e tal. Explodiu boa parte, aí formou um gás poluente. No Japão,
os Estados Unidos estavam com muito medo disso. Por quê? Por mais que seja do outro lado do oceano, aquela fumaça que se formou pela usina nuclear de Fukushima, uma fumaça tóxica, os ventos estavam levando essa fumaça tóxica para a costa oeste dos Estados Unidos. Fumaça radioativa, oi? Igual em Chernobyl, que ao longo de quilômetros foram perceber que ali na antiga União Soviética estava acontecendo algum problema radioativo, né? A Alemanha foi um dos primeiros a sentir e outros países também. Beleza? Pode passar, por favor. É um videozinho, tem como você... Não sei se você vai conseguir. Aí. Tá vendo? Aqui, ó. Isso aqui é a dorsal, ó. Vai aparecer de novo. Essa é a dorsal mesoatlântica que está se formando. Você tem duas placas tectônicas. Aqui, ó. Show de bola. Pô, molecão. Brabo na edição, é isso aí. Ó, aqui é a dorsal. É aquela montanha submersa que em alguns momentos ela consegue ficar fora da água. Ao longo de milhares de anos, ela foi sobre a outra, uma rocha sobre a outra e acaba virando uma ilha oceânica. É o que nós temos na dorsal, a Fernando de Noronha, a ilha de Fernando de Noronha é assim também. E isso acontece, né, isso é formado pelo encontro de duas placas tectônicas oceânicas. A placa mais pesada, mais densa, ela afunda. E perceba que aqui, ó, ela está afundando, ela está entrando em contato com o magma, ela está virando uma rocha no seu estado pastoso novamente. E quando você tem essas duas placas indo na mesma direção, por mais que uma funde, você acaba criando dobramentos, montanhas. É o que você tem aqui nas dorsais. Quer ver? Mostra de novo a animação, por favor. Só para dar um aspecto. Ah, mas que legal. Tá vendo? Ó, afundou, tá entrando em contato, vai entrar no magma. Ó. Entrando no magma, tá afundando. Ó, virando pasta novamente. Isso aqui ao mesmo tempo uma fossa, né? Fossa submarina. O Titanic, por exemplo, ele caiu em uma fossa em placas tectônicas. O Titanic está numa profundidade que, infelizmente, é inviável ainda hoje você retirar o navio do lugar. Você tem submarinos que conseguem chegar lá, mas a profundidade é muito grande. Você não consegue trazer o navio de volta, que caiu uma fossa. Os submarinos, né? Tem agora alguns submarinos. No próprio Titanic, quando eles vão documentar, tem um submarino tripulado, né? Você tem algumas pessoas dentro do submarino, 2 pessoas. E tem alguns submarinos não tripulados, que conseguem chegar em maior profundidade. Mas essas dorsais aí, o ser humano conhece muito pouco sobre ela ainda. Porque a pressão é muito grande, você não conseguiria chegar até o fundo, você implodiria, teu corpo iria meio que virar uma pedra. A pressão seria tão grande que você seria esmagado e virar uma rochinha desse tamanho. Beleza? Pode passar, meu lindo. Aí a gente continua aqui, ó. Essa subducção, a subducção é quando você tem a placa mais pesada afundando, ela está ocorrendo aí uma subducção, um afundamento, tá? A subducção pode dar origem às fossas, que você mesmo falou, ilhas vulcânicas e intensas atividades sísmicas, terremotos. Como, imagina, 2 placas gigantescas afundando, ocorrendo processo de subducção, consequência atividade sísmica, vulcões ativos, porque entre as 2 placas o magma ele pode conseguir escapar e a solidificação do magma forma a ilha vulcânica. Ilhas oceânicas por magma. Eu coloquei alguns exemplos aqui, tá? Algumas ilhas oceânicas que foram formadas pela solidificação do magma. Então, Ilha de Açores, a Islândia, não sei porquê, mas eu gosto muito da Islândia, só por conta da série dos Vikings. Eu não sei se vocês viram os Vikings, eu queria ir para a Islândia, eu queria ser um Viking. Eu queria ser pelo menos o filho do Ragnar. Filho ali do Ragnar, né? É o Bjorn, queria. O Havaí também é formado por uma ilha oceânica. Galápagos, que é onde você tem grandes estudos biológicos. E Fernando de Noronha.
As placas se movimentam 3 centímetros por ano, como eu disse semana passada. É por isso que a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, ela cresce 3 centímetros por ano. Se você for lá na Cordilheira dos Andes tirar foto, ano que vem ela está 3 centímetros mais alta. O Himalaia também, por aí vai. Quando você teve... Existem alguns lugares que essas placas tectônicas estão se movimentando em uma velocidade um pouco maior. E isso ocorreu principalmente ali na Ásia. Nos anos 2000, teve um maremoto muito grande ali Esqueci agora qual foi o país, enfim, né? Foi Tailândia. Lembram de um grande terremoto que teve ali na Tailândia e aí depois acabou originando um maremoto? Foi tão forte o impacto das placas tectônicas que elas conseguiram se movimentar numa velocidade maior. E aí elas conseguem chegar a 5 centímetros por ano. O impacto do terremoto foi tão grande que mudou também a duração do nosso dia. O nosso dia está um pouco mais rápido do que antes. Acho que é 1 ou 2 segundos mais rápido a duração de um dia. O terremoto foi tão grande que o movimento de rotação da Terra está mais rápido. A Terra está girando mais rápido por conta desse terremoto que ocorreu, maremoto que ocorreu lá na Tailândia. Só para vocês terem noção do impacto de 2 placas tectônicas. Posso passar? A convergência, né, o encontro entre a placa sul-americana e a placa de Nazca, formado por movimento horizontal da placa, horizontal, ó, deitado. Como as 2 placas estão se movimentando de maneira horizontal, mas é óbvio que é horizontal. Tem algum movimento vertical? Tem. Tem movimento vertical. Inclusive, aqui no Brasil, nós temos alguns relevos que foram formados por movimentos verticais da placa. O que é o movimento vertical? O movimento vertical é quando a pressão do manto da Terra, a pressão é tão grande que quando ela sair, está batendo por baixo da placa. Ela não há saída. Então ela começa a bater por baixo da placa. Quando ela bate por baixo da placa, parte da placa sobe e uma outra parte desce. A pressão é tão grande que você consegue empurrar o relevo para cima. E uma parte sobe, uma parte desce. Aqui no Rio de Janeiro nós temos alguns relevos que foram formados por movimentos verticais da placa. A pressão foi tão grande que subiu. Exemplo. No Rio de Janeiro nós temos a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Serra da Mantiqueira, quando você vai para São Paulo, por exemplo, entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Serra da Mantiqueira foi formada pela força vertical. Serra do Mar, acho que todo mundo já foi na Serra do Mar. Daqui de Nova Iguaçu você consegue ver a Serra do Mar. Quando você está na Via Light, vindo para Nova Iguaçu, olha para o teu lado direito, que lá embaixo você vai ver um paredão rochoso gigantesco. Está distante, então você vai ver ele um pouquinho claro, mas você não consegue ver de onde ele começa e onde ele termina, porque a Serra do Mar vem do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, é muito grande. E aqui no Rio de Janeiro você tem alguns lugares que fazem parte da Serra do Mar. Alguém já foi em Teresópolis, por exemplo? Petrópolis, Teresópolis? Serra do Mar. Como vocês já foram na Serra do Mar. Petrópolis e Teresópolis foi formado por força vertical, por baixo da placa. Tá? Nós chamamos de epirogênese. A placa norte-americana desloca-se tangencialmente, de forma conservativa ou transformante, a placa do Pacífico. A ruptura das bordas do continente formou a falha de San Andreas. Tem um filme, né, sobre a falha de San Andreas, um grande terremoto, meio que o mundo acabando ali. Eu nunca vi o filme não, mas o pessoal fala que é bom. É com The Rock, né? O filme com ele nunca é muito bom, né, na verdade, pelo menos pra mim. O único filme que presta com The Rock é um filme que ele conta sobre fatos reais, que é do cara da academia, não sei se vocês já viram. Que esse filme ganhou vários prêmios, aí conta um fato real. Ele era um marombeiro, e aí se junta com mais 2. Isso, começa a vender drogas. Cara, esse filme, ele é do começo ao fim, porra, é ansiedade pura. Beleza? Então a falha de San Andreas que você tem nos Estados Unidos é formado pela ruptura de 2 placas de formas tangenciais. Beleza? Todo mundo copiou? Posso passar? Tá. Com calma, vai, rápido. Tem as questões para
resolver hoje. Duas questões da apostila, tem questão da UERJ, tem questão de geografia física se sobrar tempo. Pode ir? Deixa a menina terminar lá. Bonito ali também. Vou jogar lá também. E a aula, volta ou não volta? Volta, né? Pô, estudar de casa é muito ruim, né? Tem gente que não consegue se adaptar. Voltar logo. Porra, todo mundo aí feliz, junto, se abraçando. Porra, tem que ser assim, cara. Tá, beleza, vou jogar, Beatriz. Vou jogar lá. Domingo. Não, hoje. Eu jogo hoje. Eu tenho que ir pra casa daqui a pouco. Aí eu já aproveito e jogo. Tem que ir pra casa, né? Aí eu jogo. Oi? Hoje eu vou viajar, hein? Cara, e é maneiro quando sai de casa, ficar naquela ansiedadezinha assim, pra dar tudo certo, né? Já fui no mecânico, já troquei o óleo do carro pra dar tudo certo. Ai, ai. Deu tão certo que eu bati no carro hoje. Bati com o carro hoje. Sorte, cara, que foi só uma encostadinha e o maluco da frente, porque, cara, eu odeio aquele espertinho que quer cortar todo mundo. E aí depois ele quer empurrar o carro pra tentar entrar no lugar de novo, na rua, na mão de novo. Só que eu nunca dou espaço, eu nunca deixo entrar. Então, toda vez que o maluco quer dar uma desperta, quer sair cortando todo mundo, embica o carro pra entrar na rua, cola no carro da frente, fica ali, ó, coladinho. Não dou espaço. Pô, o maluco foi fazer. Eu fui tentar, né, colar. Só que eu colei muito, resultado. Deu uma leve porradinha no carro da frente. Caraca, aí eu pensei assim, na hora eu botei a mão na cabeça, meu Deus, um gasto que eu vou ter por burrice minha. Carro, o maluco saiu também. Só que quando eu fui andando assim pra olhar o carro dele, que estava feio, a traseira dele, pô, nem machucou o carro dele, porque ele tem aquele negocinho de ferro, que eu esqueço o nome, pra prender carroceria. Ele tem aquela paradinha, então o meu para-choque bateu tudo ali. Aí nem machucou o carro, nem fez nada. Aí o cara, porra, desculpa mesmo aí. Aí eu olhei pro meu carro assim, também só deu uma encostadinha, só deu uma amassadinha na placa um pouquinho, graças a Deus, mas já comecei o dia bem, né? Já comecei o dia no ritmo. Oi? Não, aí o cara ficou olhando pra minha cara, ele deve ter pensado assim, ah lá, o otário não deixou eu entrar, ó lá. Beleza? Pode pular o slide. Que é um exemplo de encontro de duas placas, nesse caso, duas placas continentais. Coloquei aqui ó, a Cordilheira dos Alpes, os Alpes suíços, foi formada na Era Cenozoica. Era Cenozoica é a era mais atual, é algo recente, está acontecendo agora, tá? Pela grande pressão da massa continental africana, a placa africana que está indo em direção ao norte, que no seu deslocamento para o norte, ergueu e empurrou os sedimentos no encontro à massa continental euroasiática. Na foto, a estação de esqui Schwerin, nos Alpes da Áustria, em 2014. Tá? Encontro de duas placas continentais, movimentos convergentes, formando cadeias montanhosas. Beleza? Aqui no Brasil nós não temos grandes cadeias montanhosas. Como eu disse, para você ter cadeia montanhosa, o seu país, o seu território precisa estar entre duas placas tectônicas. Como o Brasil está no centro, esses dobramentos, essas grandes cadeias montanhosas não são encontradas. Nós já tivemos. Como a placa tectônica foi andando, hoje o Brasil está no centro. Movimento divergente. Só que no caso do Grand Canyon, você está falando de bacias hidrográficas, e lá é um acontecimento um pouco diferente. Vai além da estrutura geológica, lá é o caso do relevo mesmo, é uma área de planalto, uma área planáutica, e entre dois planaltos você acaba criando uma depressão. É um relevo comum da região, uma grande depressão. Já não é estrutura geológica, vai a questão do relevo mesmo. Tranquilo? Oi? Então, é que Foz do Iguaçu que tá falando?
Ah, então aqui a gente não fala que é. A gente pode até falar que é montanha, não é muito comum. Mas não é dobramento moderno. Por isso que aqui no Brasil, quando a gente fala de relevo, a gente não classifica como montanha, a gente classifica como serra, como chapada, como frente de cuesta, que eu vou falar também sobre isso, mas não é montanha, não classifica como montanha. Porque para classificar como montanha, você precisa ter o encontro de duas placas. Imagina em Cabo Sul, umas serras, a Serra de Madureira, por exemplo, que pega uma área muito grande. Você não está entre duas placas, então não é montanha. Aí a gente dá várias designações, como serra, por exemplo. Cuesta, e por aí vai. Chapadão, Inselberg também tem o nome. É antigo. É formado através de processos dos agentes externos, né? A decomposição da rocha, é muito antigo. É antigo, mas sofreu decomposição. Aqui no Brasil, se você reparar, se você colocar o Brasil, o relevo brasileiro com o relevo norte-americano, né, dos Estados Unidos, tu pega o filme dos Estados Unidos, você vê muito relevo assim, ó, pontiagudo. Você vê que são formações mais recentes mesmo. Relevo mais pontiagudo é porque não sofreu muita decomposição. Agora, quando você vai olhar o relevo brasileiro, ele é mais ondulado. Ele não tem muito pico, não é muito pontiagudo. Ele é mais ondulado, ele é mais suave. Já foi assim. O relevo brasileiro já foi assim, ó, pontiagudo. Mas ao longo de milhões de anos, a água da chuva, o sol, o vento batendo nessa estrutura rochosa foi decompondo a rocha e ela foi ficando com uma formação mais ondulada. O Everest é recente. O Everest é recente. Por isso, quando você olha para o Everest ou para os Alpes, olha como ele está mais pontiagudo. Está entre duas placas. E como você sabe, as duas placas estão se movimentando. Elas crescem em média 3 centímetros por ano. Então é algo recente. Tá? Agora aqui no Brasil não. Nós já tivemos no limite das placas, mas hoje o Brasil está no centro. As formações geológicas brasileiras são muito antigas. Sofreram muito desgaste. Beleza? Pode passar, bonitão. Aqui também, ó, que é na América do Sul. Santiago do Chile, são os Andes peruanos. A mesma coisa, a estrutura ela é mais recente. Isso aqui é um dobramento da placa, só que é um dobramento moderno, é recente, do Cenozoico, também pontiagudo, não sofreu tanto intemperismo. Pode passar, bonito. A questão do epicentro e hipocentro. Olha aqui que são duas placas, tá? E aí você tem uma falha, uma grande rachadura na placa, tá vendo? Uma grande rachadura. De vez em quando essas rachaduras, por conta da pressão interna da Terra, essas rachaduras se pressionam. Imagina, é como se eu pegasse duas cadeiras que estão aqui juntas, tá? Entre as duas cadeiras você tem essa falha, essa rachadura aí. Se de repente essas placas se esbarram, a caneta vai se movimentar, o celular se movimenta. Agora imagina duas placas continentais com uma massa, um tamanho gigantesco. Quando elas se pressionam, o abalo sísmico, o terremoto é gigantesco. O local onde ocorreu o encontro dessas placas nós chamamos de hipocentro, é o ponto inicial do terremoto. É o hipocentro. A parte superficial da crosta, né, onde nós vivemos, que foi sentido o primeiro impacto do terremoto, nós chamamos de epicentro. Hipocentro é no interior da placa, onde ocorreu o encontro, hipocentro. E epicentro, ponto de epicentro, é o local que foi sentido inicialmente o terremoto. A prova do Enem já cobrou isso daí. Hipocentro, epicentro. Hipocentro é a camada interna, o choque interna. É onde você teve o encontro das duas placas, é o hipocentro. E o epicentro é a camada superficial, é onde nós sentimos aqui na Terra. A camada superficial é o epicentro do terremoto, onde foi sentido primeiro, mas na camada superficial, não na camada interna. Hipocentro interno, epicentro externo. O Enem já cobrou, a UERJ também. Belezinha? Foi? E no Brasil, de vez em quando, a gente tem um terremoto um pouco maior quando o terremoto começa lá na Bolívia.
quando o epicentro, quando o primeiro ponto de impacto que foi sentido ocorreu lá na Bolívia, quando o epicentro é na Bolívia, a onda sísmica ela consegue chegar no Brasil com uma força um pouco maior. É como se você pegar, tem um lago parado, o lago tá parado, a água está paradinha. Se tu jogar uma pedra no lago, aonde a água bater, a onda é maior. E aí a onda vai se espalhando para os lados, só que ela vai perdendo um pouco a sua força. É a mesma coisa do terremoto. Aonde as placas se encontraram inicialmente, a onda é maior, o terremoto é maior, é o epicentro. E essa onda sísmica ela vai se espalhando, provocando terremoto. Mas conforme a distância vai aumentando do epicentro, o tremor vai diminuindo. Por isso que aqui no Brasil a força ela é muito fraca. Pode passar, bonitão. Só para a gente fechar aqui o caso do Anel de Fogo do Pacífico. Tem essa imagem aqui, bem legalzinha. Vendo? Vai aqui da Oceania, perto da Austrália, vai passando pela Índia, vai passando pela Ásia, chega na América do Norte até a América do Sul. É o Círculo de Fogo, é uma região com intensa atividade vulcânica que vai da Oceania até a América. Pode passar, por favor. Então, eu coloquei assim, em relação ao Círculo de Fogo e as suas principais características. 90% dos terremotos do planeta ocorrem no Círculo de Fogo, 90%. Se você tem 1000 terremotos por dia ocorrendo no planeta, 90% fica ali, no Círculo de Fogo. E o Japão fica no Círculo de Fogo. O Japão fica entre 3 placas tectônicas. É por isso que recentemente o governo japonês anunciou que vai diminuir a produção de energia nuclear. Porque como você está em uma área de intenso terremoto, eles já tiveram o exemplo de Fukushima, não querem de novo. Então eles estão desativando algumas usinas nucleares, tá? Questão do fogo, o Círculo de Fogo se estende do oeste da América, como eu disse, da América do Sul, ao leste da Ásia e da Oceania. Ele pega uma área gigantesca, tá? Recobre áreas densamente povoadas. A maioria da população, não só do Brasil, tá? Da população mundial. A maior parte da população mundial ocupa o litoral, por questões históricas. Você tem, no litoral você tem o porto. Durante o período das grandes navegações, a população se concentrava mais no litoral, já que ali você tinha o porto, o comércio vindo e tal. Então, a maior parte da população ocupa o litoral, o que é um problema quando a gente fala de terremoto. Você está no litoral, de repente surgiu um maremoto, você vai ser afetado. Tá? Imagina um maremoto chegando no litoral. Já aconteceu algumas vezes, como por exemplo na Indonésia. E além disso, tem um outro problema para quem vive no litoral, que é o nosso caso. Nós vivemos no litoral, Rio de Janeiro está no litoral. Existe um outro problema que é o aquecimento global. Com o aquecimento global, as calotas polares estão derretendo. Com o derretimento das calotas polares, o gelo está virando água. O nível do oceano está subindo, está aumentando. Com o nível da água aumentando, a população que está no litoral vai ser afetada. Existem lugares já acontecendo. Cara, na UFRJ, a UFRJ anunciou, ano retrasado, que eles pretendem construir um muro de contenção do Fundão, com rochas, colocar blocos de rochas ali na Ilha do Fundão, cercando a faculdade, porque o nível da Baía de Guanabara, o nível da água da Baía de Guanabara está aumentando. E existem alguns lugares ali da Ilha do Fundão que a água da Baía está começando a invadir o estacionamento. E é igual Veneza. Veneza começou a ser construída, prédios ali em Veneza, eles um elevador por baixo do prédio, um elevador que sustenta o prédio e levanta. Conforme o nível da água vai aumentando ali em Veneza, eles vão subindo o prédio para fugir do alagamento. Só que esses elevadores, eles já estão no seu limite, já subiram tudo que eles podiam subir, e o nível da água ali em Veneza não para de aumentar, então eles estão precisando construir muros de contenção ao redor de
ameniza para evitar o alagamento de boa parte das cidades. Vai? Tu vai mesmo? Ah, é verdade, não, verdade. Eu pensei assim, pô, mas o moleque tá rico, né? Não, maneiro, Aí pela ideia, daqui a pouco o mar tá batendo no teu pé aqui mesmo. Tranquilão? Então, em relação ao ciclo de fogo, recobre área densamente povoada, mas porque está no litoral, né? Como Japão, Filipinas, Indonésia, Califórnia, México, América Central e os Andes peruanos. Pode passar, por favor, bonito? Tá acabando já, aí a gente começa os exercícios. Para fechar, ó, metrópoles como Tóquio, São Francisco, Los Angeles e cidades do México já estão sendo... Tentei na chave do carro, logo na unha. E já estão sendo afetadas pela elevação do nível do mar e por conta dos terremotos. Essas cidades aí que eu coloquei como exemplo são cidades que sofreram já bastante por conta de terremoto e terremoto. Já que elas estão no círculo de fogo, a quantidade de terremoto é muito grande. Tá? E nós tivemos alguns impactos desastrosos na cidade do México, por exemplo. Tem até um documentário sobre isso. Na época a cidade do México estava colocando dutos de gás na cidade, só que não aterraram muito bem esses dutos. Teve um terremoto que atingiu a região, que fica no círculo de fogo. O terremoto foi muito forte e parte desses dutos de gás começaram a explodir. Milhares de pessoas morreram. A cidade do México, né, ela foi explodindo, as ruas foram explodindo. E como o duto de gás passa no meio da rua, quando explodiu, os prédios que ficavam na rua, as casas foram afetados, muita gente morreu. Começou com um terremoto que atingiu os dutos de gás, explodiu tudo e muita gente foi para o ar. Beleza? Na bacia oceânica do Pacífico ocorre a maior parte dos tsunamis, inclusive no caso da Indonésia, foi muito marcante. O maior tsunami ocorreu no Oceano Índico em 2004. Na época, que até parecia um filme de terror. Eu estava vendo as imagens e foi muito horrível. Tem no YouTube, porque tem um vídeo no YouTube que é o começo do tsunami lá. O mar recuou no início da manhã. Quando você tem terremoto, filhão, tá ali na Ásia, tu tá na praia e de repente o mar tá recuando, o mar tá indo embora, corre que vem tsunami. E é muito sério, porque o mar, quando tem um terremoto, ele primeiro ele sobe, e aí quando ele sobe, o mar recua. Os copos não ocupam o mesmo espaço. Então você tem a placa se pressionou, formou o terremoto. Só que essa área que está preenchida com água, quando as placas se encontram, a água que estava aqui, ela sobe. Quando ela sobe, o mar dá uma recuada, ela puxa. E aí no vídeo tem isso, as pessoas indo para a praia e o mar recuando. Só que elas não sabiam o que era, porque o terremoto tinha sido distante do continente. Elas sentiram um impacto na hora. O mar recuou e aí as crianças indo, o vídeo mostra isso, as crianças indo em direção ao mar, o mar recuando e as pessoas indo em direção ao mar, filmando o mar recuando. Daqui a pouco só o mar vindo e aí, porra, tentaram correr, mas já era tarde. Fizeram um filme sobre isso também, tem essa cena no filme, é muito triste. Oi? Quantos metros? Eu não tenho ideia, cara. Foi o maior, né, que ocorreu na Indonésia. Então, não você vê isso, o mar vindo parece um paredão gigantesco. Agora o tamanho, a altitude, a altura, eu não tenho ideia. Eu sei que o impacto foi muito grande, o desastre foi muito grande, tem alguns... Depois do tsunami, passado o tsunami, o mar foi recuando novamente, o nível da água foi baixando e começaram a achar alguns corpos de marinho que o ser humano tinha tratado. Por causa gigantesco, o ser humano nem tinha noção daquela espécie, do tamanho de um prédio,
fósseis marinhos. Por quê? O tsunami, com a elevação do nível da água, os animais que habitam as altas profundidades, as grandes profundidades que o ser humano não conseguiu documentar, esses animais sumiram, né? E aí, quando eles morreram depois, o nível da água foi baixando, eles morreram, eles estavam na cidade, foram levados a longas distâncias. Quando eles morreram, conseguiram pegar e documentar. Então, luzes, animais que, porra, produzem a sua própria luz, animais sinistros que conseguiram documentar depois do tsunami. Pode passar, por favor? Essa é a imagem do Círculo de Fogo. Como eu disse, pega uma área gigantesca. Essa área vermelha aqui é uma área com grandes ocorrências de vulcões e terremotos. E tem uma outra. Pode passar? Isso é um videozinho. Tem como tu botar naquela paradinha? Aqui, ó. Isso aqui foi o caso do tsunami lá na Indonésia. Começa aqui, ó, o epicentro no mar, tá? Começou no mar, ó. E aí a onda foi se espalhando e atingiu essa área aqui ao redor. Até na Índia o impacto foi sentido, na ilha de Madagascar, quer ver? A onda se espalhou e depois de algumas horas a elevação do nível do mar chegou nessas regiões, como na ilha de Madagascar. Vai dar para você ver o impacto que provoca aqui na Ásia. Tá? O mar aumenta e cobre boa parte desses territórios aí. Tá? Isso é um maremoto. Oi? Influenciam. Quando eles testam armas nucleares no oceano, eles têm um determinado controle e não pode jogar em qualquer lugar, né? Porque senão a ONU vai martelar. Pode jogar em qualquer lugar justamente por conta disso. Você eleva o nível da água, você pode provocar um pequeno tsunami. Agora, as armas nucleares, elas não possuem essa capacidade aí ainda. Tá? Tem como comparar, tem na internet algumas comparações de um maremoto, quantas armas nucleares deveriam ser usadas até chegar a essa potência do encontro de duas placas. Tem na internet algumas comparações, mas o impacto de uma arma nuclear não consegue gerar esse tipo de maremoto, né? Essa movimentação das águas, mas tem um impacto sim. Os biólogos criticam muito porque a arma nuclear batendo no fundo do oceano acaba provocando a mortandade de várias espécies. Fora que o fundo do oceano, porra, são milhões de anos para aquele fundo se formar, e você simplesmente destruir em alguns segundos. Tá? É igual quando você vai viajar. Porra, viajar, né? Quando você... Cara, sério, quando você vai viajar, tipo assim, existem lugares que tem uma preservação ambiental absurda. Igual lá em Natal. Eu não sei, você foi pra Natal? Tem um menino que falou que foi pra Natal na aula passada. Acho que foi aquele que levantou e saiu. Lá em Natal tem um passeio lá que tu pega o barco e tu vai bem lá dentro, né? E aí você vai nadar com os peixes lá nesse passeio, tá bonito pra caramba e tal. O pessoal falou, ó, toma muito cuidado, não encoste no fundo do mar, porque chega uma parte ali do mar, que é onde você para o barco para descer, nadar com os peixes, a profundidade é muito pequena. Então você vê os corais, você usa um equipamento de mergulho e você vê os corais. Só que se você não tomar cuidado, você encosta no coral, porque bem raso ali a água mesmo. Naquela parte do mar ali é muito raso. E os corais ficam, porra, pertinho de você. E o pessoal, os biólogos lá, falam justamente isso. Não encosta no coral, porque tem coral ali que demorou 5.000 anos para se formar e o simples fato do coral ele quebra. Então, quando você tá com uma bomba nuclear, o impacto ambiental é muito grande. Aqui no Rio de Janeiro, até ano passado, estava proibido os transatlânticos chegarem aí em Angra dos Reis. Tem alguns lugares ali de Angra dos Reis que os biólogos criticavam muito e tudo mais, o transatlântico de chegar até ali, proibiram. Porque o transatlântico ele tem uma turbina embaixo dele muito grande. Imagina para você movimentar um transatlântico. O transatlântico parece uma cidade, porra, no mar. Então a turbina é muito grande. Conforme o transatlântico ele vai chegando ali em Angra, os transatlânticos
eles chegavam bem próximo da praia. Quando você vai chegando próximo da praia, aquela turbina ela vai chegando muito próximo do fundo marinho, que vai a profundidade vai diminuindo, a turbina vai chacoalhando todo o fundo marinho. Então a vida marinha que está ali vai para o espaço. Bateram muito nessa tecla e proibiram os transatlânticos de chegarem até ele para preservar o fundo marinho. Só que ano passado liberaram novamente. O turismo para esse... Ela falou? É a praia de... Ah, tem uma praia lá, esqueci o nome da praia que a gente foi peixe, ela deve ter ido também, que é o ponto turístico de lá. Só que é muito grande. Ah, né? Uhum. 15 a 50 metros, imagina, você tem nem 2 metros, 15 a 50 metros de mar vindo na sua direção. Eu não sei se você... 200 pessoas? 227 mil pessoas mortas. Quando a gente fala da Ásia, jogou uma pedra na Ásia ali, cara, já caiu em cima de 1.000 pessoas, né? Ásia, porra, Índia e China ali, meu Deus do céu. Pô. Oi? É, aqui ó. Essa imagem aqui é do Japão. Isso aqui é o Japão, tá? Japão. E você tem 3 placas tectônicas aqui, ó, no Japão. 3 placas tectônicas que estão se esbarrando. E o encontro dessas placas acaba formando terremoto. Esses pontos amarelos aqui, ó, tá vendo? São vários pontinhos amarelos. Esses pontos são vulcões ativos. Tá vendo isso aqui, ó? Tudo isso daqui, ó. Todos esses pontinhos amarelos são vulcões ativos. Hã? O Monte Fuji é um deles. E o Japão, isso aqui é o território do Japão. Tá vendo esses carocinhos aqui? Tudo isso daqui é vulcão. Olha a quantidade de vulcão ativo no Japão. Fora os que estão submersos. Tem uns aqui que são mais claros, que são submersos, ainda estão no fundo do mar. Mas eles vão aflorar, eles vão subir, aumentando o território japonês. Então vira e mexe, o Japão meio que noticia, olha, o território japonês está aumentando, por conta dessa grande quantidade de vulcões ativos lá. E boa parte está submersa ainda. Muda o slide, por favor, para a gente resolver as questões logo. Não, aquele outro. É. Faz uma para mim quem está com a apostila aí, já abre, para marcar na apostila de vocês. Tem 2 questões aqui da apostila, tem uma questão da UERJ, e aí sobrando tempo, a gente tem questões ali também para resolver sobre geografia física, para dar uma decorada. Então bota aí na página 439, por favor. Questão 29, página 439. Faz com calma essa questão aí depois eu vou ler e fazer junto com você. Mas tenta fazer sozinho, com calma, olhando a apostila. Oi? Não, é que eu não tô ouvindo coisa da mágica, entendeu? Por isso que eu te pedi. Aí tu falou o quê? É, eu nunca senti. Cara, eu só senti uma vez. Mas é muito fraco. E foi nessa que deu 10 horas da manhã, 2 anos atrás. Deu uma alarme, porque o pessoal do centro do Rio teve que evacuar o prédio, eu consegui sentir. Mas não é tipo, ah, meu Deus, Jesus! Não, senti tremendo sim. Porque quando acontece, geralmente, terremoto, você tem um tremor desse, e ainda que é muito leve, às vezes você acha que foi alguma mina que explodiu, ainda mais aqui em Nova Iguaçu, que tinha mina. Então, mina não, é extração mineral. Então você às vezes acha que é isso, ou então algum lugar que explodiu, deu alguma merda em algum lugar, explodiu, mas aí quando tu vai ver, na verdade é um terremoto.
Um barulho muito forte, um estrondo muito forte, é o que aconteceu em Nova Iguaçu mês passado. A população que se registrou justamente isso. Forte. Pegou toda ali a Serra do Vulcão, os bairros ao redor, as cidades ao redor, sentiu, basicamente. E aí todo mundo falou justamente isso. Ouviram um estrondo muito alto, um som muito alto, e depois tremeu. Aí, inicialmente, eles acharam que foi algum lugar, alguma casa de fogos que explodiu. Teve o tremor, teve o barulho depois o tremor. Mas aí no dia seguinte foi mostrado, não, na verdade foi a Serra do Vulcão, terremoto. Então às vezes é isso, você um barulho forte, um tremor, acha que é algum lugar que explodiu, mas na verdade é um terremoto. É. E fica um maior tempão. O vulcão entrando em atividade e você olhando aquilo. Cara, deve ser muito assustador. O barulho do vulcão é muito alto. Tem alguns vídeos no YouTube de pessoas documentando mesmo, mas dá pra ver o cara registrando mesmo o início de uma erupção. Cara, tem um vídeo no YouTube que é muito surreal. É, o de Krakatoa, cara, que o cara tá filmando do mar. Tu viu esse? O cara tá filmando do mar. Tu viu? O cara do barco filmando. Cara, é um barulho estrondoso. O cara é muito desesperador. Meu Deus do céu, tá maluco. Muito sinistro. Ah, eu também. Eu queria viajar pra ver um vulcão e tal, ativo. Deve ser maneiro. Mas ao mesmo tempo, cara, é perigoso. O troço dele. Porque é aquilo, antes dele expelir a lava, ele vai entrar em erupção jogando muita pressão e a rocha que tiver ali meio que tampando o vulcão vai voar. O cai na tua cabeça, tu vira indigente, filho. Ah, ela não é sortuda, só quem é sortudo sentiu isso. Eu queria. Só os privilegiados, cara. Tu não é privilegiado. Não, ela foi na padaria? Se tivesse ficado em casa, fui comprar pão, não mole, porra. Beleza? Todo mundo fez essa questão? Tá bem tranquilo, ó. Como eu disse, questão 29, página 439. De repente, sente-se uma vibração que aumenta rapidamente. Lustres balançam, objetos se movem sozinhos e somos invadidos pela estranha sensação de medo do imprevisto. Tipo, porra, e agora? Vou morrer? Não vou? O que vai acontecer? Segundos parecem horas. Poucos minutos são uma eternidade. Estamos sentindo os efeitos de um terremoto, um tipo de abalo sísmico. O fenômeno físico descrito no texto afeta intensamente as populações que ocupam espaços próximos às áreas de... Qual é a resposta aí? O que vocês marcaram? Resposta certa, Alfa. Eu dei mole. Oi? Na verdade, eu dei mole. Sabe por quê? Hoje de manhã eu fui montar o slide, né, para colocar a questão. E aí eu tenho o PDF da apostila de vocês, então eu fui procurar logo por alívio, porque eu sabia que o Enem tinha cobrado uma questão sobre isso. E eu sabia que era isso, alívio da tensão geológica. Aí eu fui lá na busca do... aí eu fiz isso, alívio, beleza, achei a questão. Só que ficou aparecendo aí, tirei print e ficou, dei mole. Valeu, então a resposta é o alívio da tensão geológica. Já falamos sobre isso, né? Eu falei que quando ocorre o terremoto ou atividade vulcânica, o que você tem, na verdade, é um alívio da tensão geológica. As camadas internas da Terra, elas são muito... gera pressão e a pressão quer sair, quer se expressar. E aí, quando ela sai, nós dizemos que é um alívio da tensão geológica. A outra pode ficar tranquilo que não tem a resposta. Pode passar, por favor, bonito. Questão 86, página 130, tá? Questão 86, página 130, faz aí. Vou ler logo a questão e aí eu dou um tempo para vocês pensarem na alternativa. Eu li o enunciado, vou ler uma alternativa. Está dizendo assim: o terremoto de 8 graus na escala Richter, que atingiu a costa oeste do Chile, ali na Cordilheira dos Andes, em fevereiro, provocou uma mudança significativa no mapa da região, formando um novo relevo, tá vendo? Agente interno.
Segundo uma análise preliminar, toda a cidade de Concepción se deslocou pelo menos 3 metros para o oeste. Cara, tem noção? Uma cidade se deslocar 3 metros para o oeste. Maluco, é muita coisa. Buenos Aires moveu-se cerca de 2,5 centímetros para o oeste, enquanto Santiago 30 centímetros para o oeste e sudoeste. Cara, o terremoto moveu cidades. As cidades de Valparaíso no Chile e Mendonça na Argentina também tiveram suas posições alteradas significativamente, de 13 centímetros a 8 centímetros respectivamente. No texto destaca-se um tipo de evento geológico frequente em determinadas partes da superfície terrestre. Esses eventos estão concentrados em... Vê aí, também. Quase isso, né? Não, é alfa, beta, charlie, delta e E. Agora, o porquê disso eu não tenho a mínima ideia. Eu nunca fui militar. Agora, por que que a A é alfa? Por que B é bravo? É. Patriota. É, independente do Brasil aí. Não, sabe por que eu peguei por conta da turma militar. Tinha um professor que dava aula aqui de história, o Rafael de história. E eu comecei a dar aula com ele e tal, e aí eu ouvi ele fazendo isso, tipo, alfa, B, bravo. E aí a turma militar, geralmente nas turmas militares, todos os professores fazem isso. Eu peguei com ele, mas todos os outros professores acabam fazendo isso na turma militar. E aí, como eu dou aula para o militar, eu acabei pegando essa mania. Então, ao invés de falar A de amor, falo A de alfa, B de bravo, e por aí vai. Mas o por que que os militares fazem isso? É como você falou, a questão da praticidade, né? Tem o costume deles, né? É igual o militar costuma falar muito. Tem um amigo meu que é militar e tudo pra ele é papirando. Não, tô papirando. Eu não sei nem que merda é essa, mas deve ser. Eu tô papirando. Cara, eu não sei o que é isso. É, tem a gíria militar. E aí eu acho que isso também é uma gíria militar. Agora por quê? Oi? Padrão? Ah, esquadrão? É, né? Tipo assim, quando você se alista, de repente tu vai entrar em um esquadrão, é isso, né? Pô. Não servi, né? Eu inventei uma desculpa. Tá filmando, aí daqui a pouco o exército... mas na verdade... Não, é verdade, não inventei desculpa não. Eu tinha hérnia. Eu não podia fazer força. Beleza? Então, qual é a resposta aí? Charlie. Oi? Colocou o quê? Tá, olha só. Então ele tá falando do terremoto. No texto destaca-se um tipo de evento geológico frequente em determinadas partes da superfície terrestre. Esses eventos estão concentrados em, aí na APTA dizendo, áreas vulcânicas onde o material magmático se eleva formando cordilheiras. Para você formar cordilheiras, você tem que ter o encontro de duas placas, não por formação vulcânica. As cordilheiras, elas ficam para fora da água, tá? A atividade vulcânica que forma entre as montanhas é a dorsal, não é a cordilheira. Bravo. Bravo aí, ó. Molecão. Faixas costeiras
onde o assoalho oceânico recebe sedimentos provocando tsunamis. Ele está falando de terremoto. Quando você fala de terremoto, o terremoto ele ocorre pelo encontro de duas placas e não por conta de acúmulo de sedimento ou quando o assoalho oceânico, o fundo do mar, recebe sedimento. Sedimento é a mesma coisa que areia, tá? Não é por conta de acúmulo de sedimento ou acúmulo de areia que vai formar terremoto. Isso aí forma o petróleo, formação de petróleo. Calor e a pressão do sedimento sobre a matéria orgânica transforma em hidrocarboneto. Petróleo, não terremoto. Charlie, estreitas faixas de intensidade sísmica no contato das placas tectônicas próximas a dobramentos modernos. Correto. Os dobramentos modernos são as cadeias montanhosas mais recentes. E essas cadeias montanhosas, elas se formam justamente pelo encontro e a pressão de duas placas, movimento convergente. E entre essas duas placas, de vez em quando você tem o abalo sísmico, o terremoto. Então a Charlie está correta. Escudos cristalinos, onde as rochas são submetidas ao processo de intemperismo com alterações bruscas de temperatura. Correto. Nos escudos cristalinos, você tem rochas que são submetidas ao intemperismo. Intemperismo é a decomposição das rochas, mas não é porque você tem escudo cristalino, eu vou falar melhor sobre isso, que tem terremoto. O Brasil tem escudo cristalino. Na verdade, 30% do território brasileiro é formado por escudo cristalino. Não é o escudo cristalino que forma terremoto. Se o Brasil tem escudo cristalino, não tem grandes abalos sísmicos. Lembrou de abalo sísmico é encontro de duas placas. E a ECO, áreas de bacias sedimentares antigas, localizadas no centro da placa tectônica em regiões conhecidas como pontos quentes. Pontos quentes, você tem que lembrar de áreas ou de áreas de um grande desmatamento, como ou de áreas de encontro de duas placas, que não é o que ocorre no centro de uma placa. Por isso que a resposta certa é Charlie. Para fechar, tem só mais uma aí da UERJ. Essa questãozinha da UERJ ela é tranquilinha. Como eu já disse, a UERJ ela gosta de cobrar questões mais sociais, mais políticas, tá? Olha só, o Ministério da Saúde do Haiti, uma questão de 2012, o Ministério da Saúde do Haiti informou que 4.030 pessoas morreram até 24 de janeiro de 2011 em decorrência da epidemia de cólera. A situação se agrava, pois o país ainda busca a reconstrução do terremoto de 12 de janeiro de 2010, que devastou a capital Porto Príncipe e outras cidades importantes. Então, olha só, o terremoto lá no Haiti aconteceu em 2010. A matéria é de 2012, tá? Na verdade, 2011 aqui, ó, enunciado. Um ano depois. Ocorreu em janeiro de 2010 e em 2011 eles ainda estavam se recuperando do terremoto. Aqui é a imagem do Japão, tá? Japão reconstrói em 6 dias estrada destruída por terremoto de 2011. 6 dias eles conseguiram reconstruir. E eles conseguiram reconstruir rápido. Um dia. Cara, se isso acontece no Brasil, isso aqui vira ponto turístico e tudo. E não vai reconstruir, não vai ter renovação, não tem nada. As diferenças entre a reparação dos efeitos das catástrofes ocorridas no Japão e no Haiti estão relacionadas respectivamente. Quando ele falar respectivamente na sua prova, sempre que falar respectivamente, primeiro ele está perguntando de um e depois de outro. Então, primeiro ele está falando do Japão, tá? Qual é a questão do Japão em relação à reconstrução rápida dessas vias que foram afetadas? Então, ó, a resposta certa. Todo mundo foi de Ana. Desenvolvimento tecnológico. O Japão tem uma capacidade tecnológica absurda, ao ponto de reconstruir rápido e barato. E no caso do Haiti, o IDH é baixo. O IDH é qualidade de vida, o que acaba prejudicando também na reconstrução da cidade. Beleza? Galera, até semana que vem. Beijos, abraços. Tamo junto. Obrigado. Valeu, valeu. Sextou, né? Valeu.